Olá, boa tarde. Nós começamos esta edição com mais uma reportagem especial para marcar os 50 anos do golpe militar. Hoje você vai ver como a ditadura interferiu no futebol, tentando transformar em ganho político as vitórias da seleção da Copa de 70. Um time visto até hoje como um dos melhores de todos os tempos e que foi formado por um personagem que acabou injustiçado. Uma das figuras mais emblemáticas na resistência à ditadura militar foi João Alves Jobim Saldanha, o polêmico e combativo João Saldanha. Eu sou o homem de luta. Eu não me calo em relação ao futebol brasileiro. Jornalista, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, lutou na clandestinidade e foi um dos maiores críticos da seleção brasileira, principalmente após o fracasso do Brasil na Copa de 66 na Inglaterra. Com um estilo simples e enfático de comentar, conquistou o grande público, se tornando assim símbolo de uma época. Como dizia Nelson Rodrigues, um João sem medo de falar, de lutar. Senhores governantes militares, deem duas coisas, deem eleição direta e independência do futebol. Com essa ousadia, Saldanha aceitou o desafio de dirigir a seleção brasileira para a Copa de 70, uma cartada que deu certo. Eu não convoquei 22 damas, convoquei 23 feras. Foi aqui no Maracanã que a seleção brasileira viveu seu grande momento, depois de uma bela campanha nas eliminatórias, onde o Brasil ficou invicto em 5 jogos, veio à final. Uma partida emocionante contra o Paraguai, diante de mais de 180 mil pagantes, o maior público do futebol mundial. O placar 1-0, gol de Pelé. E mesmo com esse sucesso e a classificação para a Copa, o técnico João Saldanha passou a sofrer inúmeras pressões. Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. No dia 17 de março de 1970, Saldanha foi substituído pelo técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Eles me chamaram assim como uma espécie de desafio, porque eu era crítico. Mas botar gente no meu time não bota. O Brasil viveu entre 1968 e 1976 o período mais tenso da ditadura militar, conhecido como Anos de Chumbo. Em 1970, 3 meses depois da saída de João Saldanha, a seleção brasileira vence a Copa do Mundo pela 3ª vez, conquistando de forma definitiva a taça Jules Rimet. Com uma atuação antológica, grandes exibições, dribles, passes, gols inesquecíveis e um elenco considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Aí eu digo, unânime é o futebol ou unânime é a ditadura? A ditadura, ela se tornou, ela conseguiu uma hegemonia, uma aparente unanimidade pelo uso da força. Mas o que era unânime mesmo era a paixão do brasileiro para aquele time de Tostão, Jairzinho, Pelé, Rivelino. Mas se o título era motivo de festa, para alguns jogadores, o momento era de lutar pela independência profissional. Uma figura importante nessa batalha foi o meio-campo Afonsinho, famoso pelo ar rebelde, com barba e cabelos compridos. O então estudante de medicina brigava pelo próprio passe. Proibido de entrar em campo pelo Botafogo, o jogador foi emprestado ao Olaria, que estava em excursão pelo mundo durante a Copa de 70. Assistiu fora do país a vitória, mas viu de perto a utilização da conquista como propaganda do regime autoritário. O objetivo de uma interferência era justamente dar um caráter de popularizar o regime. Apesar do momento político da ditadura e tudo que ela trazia, viu-se a força do futebol, dessa paixão nacional sem limites. E uma certeza, era impossível torcer contra a seleção brasileira. Qualquer time que quiser perder do Brasil, aquele especialmente, que era muito bom, né? A ditadura não tinha o direito de exigir de nós que nós entregássemos a conquista da Copa a ela. Não. A conquista da Copa foi do povo brasileiro. O futebol é uma arte que o povo brasileiro domina com uma magia impressionante, com um improviso espetacular. E é impressionante, mesmo a ditadura não acabou com o futebol brasileiro. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil.